sabe o que assistir? Tem na TV Podcast. Nós te ajudamos a descobrir as melhores séries e filmes para maratonar. Vem se divertir com a gente e ver o que tem na TV. Sejam bem-vindos, queridos ouvintes, você que caiu aqui de paraquedas ou não, você que já nos acompanha aqui no Tem na TV Podcast. Eu sou a Bárbara Góes. Todas as semanas nós trazemos dicas de filmes e de séries aqui para vocês poderem fazer suas maratonas. E hoje eu tô aqui com ela, Rainha Liane Mota. Rainha do terror, que fique claro. Rainha do terror, zero sci-fi. Oi, gente, mas vamos comentar hoje uma coisa bem legal, sobre um filme bem legal. Estamos aqui também com ele, que ama esse... Quando eu vi esse filme, eu disse, Léo, vai que é tua. Olha, eu posso dizer assim, é um filme baixíssimo orçamento, a gente vai inclusive comentar isso aqui durante o episódio. Eu fui atrás dos números lá pra falar aqui no episódio, um filme baixo, mas o roteiro é ouro. Esse filme tem um roteiro, assim, maravilhoso, um roteiro muito à frente do seu tempo, sobre uma temática que a gente vai falar aqui no episódio, que nem se pensava lá em 2013, quando lançou esse filme, mas vamos deixar pra falar aqui durante a pauta aqui, que vai ser muito legal esse episódio hoje. É isso mesmo. E, Liane, me elucide aqui, o que é o Tem na TV Podcast? O Tem na TV é um podcast. É um podcast, né? No caso, é um podcast. É claro. Que traz todas as semanas, dicas dos melhores filmes e séries pra você maratonar, pra você não perder tempo, né, gente? Tem muita coisa aí pra assistir, e aí a gente tá aqui pra fazer esse serviço mesmo, de ajudar a população cinematográfica a assistir o que tem de bom por aí. E a gente tá nas redes sociais, né, Bárbara? Em todas as redes sociais, você encontra a gente com @temnatv pode, e a gente tá lá no Instagram. No Instagram a gente, além dos episódios, dá várias outras dicas durante a semana também, todo dia um post novo com várias dicas de filmes e séries. E tem o clubinho também no Telegram, que a gente discute lá opiniões e o que vai sair, novidades também. Estamos no Twitter também, muito importante dizer que a gente tá lá sempre debatendo também, discutindo com quem não tem a mesma opinião que a gente. Então é só adicionar a gente pra seguir tudo aí que a gente compartilha. Isso mesmo. E também temos um patrocinador aqui, né, Léo? Muito bem, temos aqui sempre o nosso apoio do querido TV Time. O TV Time que, inclusive, nesse episódio aqui foi primordial pra gente acabar de assistir o filme que a gente viu aqui e correr lá no TV Time pra ver os comentários que o pessoal deixou, vários detalhes lá. Então, assim, o TV Time, ele é uma rede social que você pode anotar a sua série e seus filmes que você está assistindo. Então, você é um cinéfilo aqui, que nem a gente assiste bastante coisa, as famosas semanais, que nem eu falo aí, gosta de deixar suas séries em dias. Então, o TV Time é um aplicativo essencial para você marcar, lembrando, para você marcar o que você está assistindo, não para assistir, tá? Então, tanto série como filme, você vai encontrar tudo lá no TV Time. E é sempre legal, assim, depois que tu assiste um filme, assiste uma série, tu vai lá na área de comentários, Inclusive essa área, ela fica fechada até tu acabar de assistir, tu botou lá como assistido, ele libera essa área de comentários, e aí aparece lá a galera fritando, criando teorias, um monte de coisa, E ajudou até na pesquisa pra esse episódio, que nem eu falei aqui, então vai ser muito bacana. E esse episódio de hoje foi uma indicação de uma ouvinte Instagram, lá do nosso Instagram, que é a Cibele. Ela indicou esse filme pra mim e na mesma hora que eu terminei já indiquei pra Léo e pra Liane, porque a gente tinha que gravar sobre. Mas antes, vamos pro nosso bloco e aí a gente volta a falar desse filme pra você descobrir qual é. Que já sabe que já viu na tela, mas finge que não viu. Pra gente começar aqui o bloco, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um bloco que a gente vai trazer mais ou menos aqui o início do filme, vamos dizer assim, a sinopse,
né? E eu já queria começar aqui agradecendo a Cibele, porque na verdade eu ia fazer uma brincadeira aqui no início, porque eu achei que a Bárbara tava lá folhando o nosso catálogo de filmes lá, ela tava... mas então eu vou trocar, em vez de ser a Bárbara, a Cibele, ela entrou na locadora e ela começou a passar as prateleiras, assim, de cima a baixo, e ela foi lá embaixo, pegou um filme escondido, assim, e achou Coerência, um filme de 2013. Olha isso, cara. Um filme que praticamente, eu acho que esse episódio aqui é realmente uma indicação muito fera, porque é um filme, como eu falei lá no início, muito baixo orçamento, né? Eu, inclusive, eu fui atrás para pesquisar o filme, o diretor, ele não divulgou os valores do filme, mas mais ou menos, pelo que, né, deu a entender ali, foi mais ou menos $50 mil para fazer o filme, e assim, ele, como é um filme muito pequeno, né, estreou em poucas salas, provavelmente, né, acho que no Brasil talvez nem estreou, ele levantou aí mais ou menos uns 150 mil, uns 200 mil, então assim, pagou o filme, mas com certeza é um filme, assim, baixo orçamento, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pra Liane introduzir a história aqui do Coerência pra gente, assim, de uma maneira ainda sem spoilers, porque quando a gente começar a soltar o bloco de spoiler, vai revelar tudo, então vamos aos poucos. Então, antes de falar da sinopse, eu queria trazer 2 pontos aqui sobre essa indicação da Cibele, que é muito legal, que o primeiro olha só como vocês já tiveram aquela sensação de assim, a gente tá sempre assistindo as mesmas coisas, não tem nada de novo, nada de diferente, por exemplo, romance, é sempre o mocinho, a mocinha, aquela coisa de novela, eu tenho muito essa sensação, então essa indicação da Cibele foi muito pertinente, porque é um filme muito diferente, com a temática muito diferente, e é daqueles que você realmente, né, fica pensando e tal. E o segundo ponto é o seguinte, é que vejam que a indicação de vocês também é importante para esse podcast acontecer. Olha aí. E nem sempre só a gente tem coisas boas para indicar. Então interajam com a gente nas redes sociais, mandem mesmo o que vocês gostaram pra gente ver aí se rende um episódio. Então vamos lá. Gente, bom, esse filme, como o Léo falou, ele é de 2013, né? E ele, basicamente, assim, pra gente falar sem spoilers nenhum, ele se passa numa reunião de amigos durante um jantar. E aí esse jantar tá acontecendo num dia que tá passando um cometa na cidade deles, enfim, na cidade que eles estão. E aí coisas estranhas têm acontecido com os eletrônicos durante a passagem desse cometa. E aí eles estão lá nessa reunião de amigos, né? São quantos amigos? Agora eu não me recordo. Acho que são 4 casais, né? São 4 casais, né? Sim, são 8 pessoas, né? Uhum. E aí, de repente, falta luz. Falta luz na casa que eles estão. E aí eles começam a pensar o que aconteceu e tal. E aí, posso te contar mais do que isso, sem spoilers? Ou o que vocês acham? Por enquanto não. Calma. Tá, então basicamente é isso, gente. É uma reunião de amigos, está acontecendo durante a passagem de um cometa, e coisas estranhas começam a acontecer, e aí tudo começa a se desenrolar. Inclusive assim, até quando eu comecei a assistir o filme, assim, os primeiros 10 minutos do filme, que aparece a menina entrando no carro, aparece o celular quebrando, aí tu fica assim, o celular quebrou do nada, o celular quebrou na mão dela, a tela quebrou, tipo, já fica assim, o que tá acontecendo, né, tem alguma coisa estranha, porque o celular não quebra do nada, às vezes pode acontecer também, o pessoal aí, os especialistas lá, pode acontecer do celular quebrar a tela assim do nada, mas é muito raro, mas aí assim, os primeiros 10 minutos do filme, eu comecei assim, odiando, porque me deu assim uma textura de filme de faculdade, me levou pra um lado assim, tipo, muito amador o filme, que merda, essa reunião de amigos, não sei o que, tipo, mas aí começaram a acontecer os eventos do filme, né, o primeiro evento estranho que acontece é sair à força, a gente não pode avançar muito, nós estamos aqui explorando o iniciozinho da sinopse aqui, e até a gente falou aqui antes de começar a gravação que o filme, assim, ele não se aprofunda muito nos personagens, são aquelas pessoas que estão ali, a reunião deles dá a entender que faz alguns anos que eles não se encontram, e aí tem até uma menina ali que ela é ex-namorada do cara, né, ela tem assim um joguinho deles ali, mas assim, a história dos personagens é superficial, tem uma backstory de cada um, mas ela é explorado, assim, não são todos os personagens que são explorados, são alguns personagens que são explorados que vai correr depois na história, né, mas enfim, Bárbara, vai lá, por favor. No começo eu fiquei porque eu não sabia muito, não procurei tanto do que se tratava pra não pegar spoiler, né? E aí, no começo me deu um ar um pouco de suspense, assim, tipo, telas quebrando, energias caindo, né? Mas aí a gente começa a
tem essa sensação, mas aí depois a gente começa a ver que não se trata exatamente disso. E aí, a história, esses 10 primeiros minutos, né, eles não são tão interessantes no filme, pelo menos assim, pra passar essa parte, os 10 minutos parecia 1 hora. Porque parece que a coisa não desenvolvia. Eram pessoas que a gente não conhece, falando de coisas que a gente não conhece. Eles estão se encontrando ali, né, na festa, né, no jantar ali deles. Exatamente. E as histórias deles, a princípio, não são interessantes ao ponto da gente ficar se questionando. Quem é essa, né? E aí, assim, o filme quase me perdeu nesse momento. Eu cheguei a pensar em desistir de assistir. Mas aí eu pensei, vou esperar mais um pouquinho. E aí, quando começou, né, quando o cometa passa, que as coisas começam a acontecer, você simplesmente não consegue sair da frente da tela, porque você fica querendo saber o que vai acontecer a seguir e por que aquelas coisas estão acontecendo. Nesse momento que dá a impressão de que é de suspense, Bárbara, eu ainda pensei assim, me deu um ar assim de terror, e eu pensei assim, eu acho que a Bárbara tá doida, o Léo não vai gostar disso aqui não, ele vai xingar ela. Se vocês me mandarem um filme de terror pra assistir enganado e dizer assim, assiste esse filme aqui de ação, eu vou xingar, pode ter certeza, eu vou xingar muito. E aí começou a se desenrolar, né? E aí é o que você disse, a gente vê que não é nada daquilo que a gente tá pensando, já é a primeira surpresa, né? E uma coisa interessante, o filme foi filmado em 2013, como Liane falou lá no início, né? Então são 10 anos aí, o filme também não envelheceu mal, né, nas coisas, tudo bem, não tem efeito especial, é um filme simples, como a gente comentou, o orçamento dele não foi alto, tanto que ele é todo filmado dentro de uma casa e, assim, tem poucas cenas de vizinhança, assim, né? Eu não sei se tu pesquisou, mas a casa que eles filmaram é a casa do diretor do filme, então, assim... Exatamente, isso que eu ia dizer. Ah, que legal! O cara juntou os atores ali, que são amigos, vamos gravar eu tenho um puta roteiro aqui na mão, vamos gravar um filme, tipo, fizeram na casa dele, assim. Então, e eu tava lendo também que essa questão de ter sido se passar à noite é também um recurso para o baixo orçamento. Total. Porque aí dá esse ar de noite, granulado, e a imagem não precisa ser tão boa, né? A pós-edição não precisa ser tão boa. Esconde, né? E o que acontece na rua escura esconde, né? Eles estão andando na rua, tá escuro. Já tô falando que eles estão andando na rua, já calma. Calma. E também, assim, pegaram atores que são desconhecidos do grande público, né? Não tem nenhum ator, assim, conhecido nesse filme. Tanto que ele parece um filme bem B, assim, né? Quando você começa a ver. Assim, pelo que eu vi ali no IMDb e tal, a carreira dos atores, eles têm bastante participação em séries, mas o Grey's Anatomy, o cara que caiu, quebrou a perna e foi atendido lá, tipo assim, é tudo coadjuvante, não é ninguém muito famoso, assim, né? Inclusive até tem uma das pessoas lá do coisa que ele se diz que é um ator famoso, que participou da série do Roswell, né? Tipo, ele quer ser famoso e tal. Eles meio que brincam com isso, acho que o cara deve ter feito algum teste, tipo, coloca isso aí no roteiro, né? Vai. E outra coisa, curiosidade, é que esse foi o primeiro filme que o diretor fez, né? O James Birkitt. Ele teve outros filmes que fez depois, né? Mas, assim, nenhum de grande reconhecimento. E o primeiro foi esse. Então, assim, já chegando na experiência. Bom, pessoal, então a gente falou aqui mais ou menos aqui do início do filme e tal, e sem dar muito spoiler, então eu vou fazer o seguinte, agora a gente vai entrar no segundo bloco, que a gente vai começar a falar já os spoilers. Então eu vou fazer o seguinte, se você não quiser ouvir os spoilers e quiser ouvir as nossas notas já do filme, que as notas vão ser excelentes hoje, já vou dar um spoiler aqui, você vai pular para 33 minutos e 6 segundos. E se você quiser ouvir nossos comentários agora com spoiler, continua que a gente vai soltar o verbo agora depois da música. Às vezes a pessoa não viu o filme, mas está interessada de saber o que é que vem para poder ir assistir consciente, né? A gente recomenda que você vá cru, sem saber. Mas se quer saber, estamos aqui. Ou então vai assistir e volta aqui, né, Léo? Exatamente. Bom, pessoal, então é o seguinte, agora a gente vai começar a falar já dos eventos que acontecem no filme mesmo. Então, assim, eles estão reunidos numa casa e passa o tal do cometa lá. Inclusive, assim, eu até achei, essa parte eu achei meio furada, porque no início dá a entender que eles iam se reunir pra ver o tal do cometa. Mas aí, do nada, tipo assim, eles saem aleatório na rua e, o cometa tá passando. Tipo assim, eles viram meio que na cagada, assim, o cometa passando. Mas aí, tudo bem, tipo, isso é o mínimo do negócio. O problema é que passou o tal do cometa e começaram a acontecer eventos estranhos. Então, assim, o primeiro evento estranho que acontece é sair a força da casa, sair a energia. Só que daí o que acontece? Eles olham pela janela e
lá do outro lado da rua, vamos dizer assim, umas 2, 3 casas pra frente, tem uma casa que tá com energia. Na verdade, tudo tá com energia ao redor. E só a casa deles tá sem energia. E aí o que acontece? Eles têm a ideia de ir até aquela casa pra começar, vamos pedir, acho que o grandão lá, ele quer usar o telefone, né? Ele quer muito usar o telefone, né? Ele quer usar o telefone pra falar com o irmão dele, porque o irmão dele é um físico conhecido e falou que quando o cometa passasse, não era pra ninguém sair de casa. E o que ele faz? A primeira cena que faz, ele sai de casa! Sai de casa! Oi! A primeira premissa, né? Não faça isso. Ou seja, já ia dar bosta de qualquer jeito. Mas, Bárbara, por favor, me ajude a elaborar o que começa a acontecer. Ele sai de casa com outro amigo, e aí todo mundo fica esperando. De repente, quando eles voltam, ele tá com uma ferida na cabeça, e o outro amigo que veio trouxe uma caixa. E aí eles ficam sem saber explicar direito o que aconteceu, por que tá machucado, que caixa é aquela. E aí quando eles resolvem abrir a caixa, eles descobrem que tem fotos deles todos lá da casa, e as fotos estão numeradas com números um pouco aleatórios, e eles finalmente conseguem explicar que a casa é uma casa igual à casa que eles estão, né, da colega lá. Com as mesmas pessoas, né? Eles são as pessoas que estão dentro da casa. É como se fosse um espelho do que estava acontecendo lá na casa deles. Então, aí já é a minha primeira pergunta pra vocês. Esses dois que já aparecem no começo, já são de outra casa? Então, eu não tenho certeza agora. Eu acho que nesse primeiro momento, não. Eu acho que eles foram e voltaram, mas agora a gente tem que soltar aqui o major spoiler. Não vai ter jeito. Uhum. Não vai ter jeito, ele vai ter que soltar. Porque assim, ó, quando passou o tal do cometa, o que aconteceu? É como se ele tivesse abrido um portal, do multiverso. Então, assim, no início do filme, até quando começa a acontecer os eventos, porque assim, ó, o rapaz quer deixar um bilhete lá falando que eles querem usar o telefone. Ele vai lá, começa a escrever o bilhete, daqui a pouco um barulho na porta, pum! Aí ele abre a porta, o bilhete tá colado na porta, o mesmo bilhete que ele escreveu. Então, assim, eu comecei a cogitar no início do filme que era viagem no tempo, porque os eventos começam a acontecer em momentos diferentes. Mas aí depois, né, ele começa a explicar que, na verdade, é um multiverso. Quando eles saem na rua de uma casa para outra, é como se eles estivessem passando de da casa A, vamos dizer assim, pro universo A pro universo B. Só que como eles estão presos naquele loop que é ali entre as casas, então é isso que acontece, né? Então, só que assim, vamos lembrar que 2013 não tinha rolado Marvel, não tinha rolado multiverso aí que tá rolando agora. Tipo, cara, ninguém falava de multiverso. Ah, beleza, filme de viagem no tempo tem pra dar com os pés. Agora, multiverso, eu tô falando que é um roteiro que tá muito à frente do seu tempo, assim. Então, ele abre o multiverso, e só que assim, eles demoram pra entender pouco, né, o que é esse espelho e tal, mesmo porque na vida real não tem explicação, né? Tipo, as mesmas pessoas que estão lá, né? Na verdade, são realidades alternativas. Eu entendi isso. Todo esse podcast hoje vai ser na base do eu entendi isso. São realidades alternativas e cada realidade tem um tempo diferente também. Por isso que quando ele volta com o machucado na cabeça, eu digo que ele não era daquela casa, porque o evento de machucar a cabeça vem muito depois, entendeu? Entendi. Depois tem uma certa hora que ele sai novamente e ele volta sem um machucado, porque o que volta já é um que não passou por aquele evento. Não. Quando ele volta depois, ele volta com outro curativo, porque ela botou um esparadrapo e depois ele volta com um band-aid, outro cara. Então, quer dizer, foi de uma outra casa que ele veio. Então, assim, a gente tá falando aqui tal, só que é realmente confuso, né? É confuso, porque tipo, as várias casas começam a interagir, né? É bem confuso, assim, o filme, mas ao mesmo tempo ele vai aos pouquinhos explicando, né? O que vai acontecendo com cada coisa, né? Esse é o tipo de filme que você termina de assistir e a cabeça sua fica fritando pra tentar entender, e você quer comentar com as pessoas pra ver se as pessoas estão pensando a mesma coisa que você, se você entendeu certo. Não, é assim, e depois que ele engrena, que passou aquele iniciozinho ali chato, ele cola muito, tu vai até o final, e aí, assim, uma coisa que eu achei meio forçada, vamos dizer assim, só que daí depois do final,
é que eles saem da casa várias vezes pra ir na outra casa. Eles querem pegar o tal do livro de física que explica o que tá acontecendo, que daí o outro grupo não vai poder pegar o livro pra eles não saberem o que tá acontecendo. Mas na verdade o livro tá em todos os multiversos, né? Tipo, não em todos, mas em quase todos os multiversos eles estão, né, fazendo quase as mesmas coisas. Só que daí eles saem várias vezes da casa e com isso eles misturam muito. Só que daí chega no final, o que acontece? Aquela caixa, né, que eles fizeram pra identificar a casa, né, que eles escolhem um objeto, que no caso deles ali foi o que a casa principal escolhe ali? Acho que era um cinzeiro, né? O que era aquilo que eles escolheram, né? Aquele branquinho ali. Vamos dizer que seja um cinzeiro. Vamos dizer, eu não lembro agora o que é. E aí eles anotam os números atrás eles jogam o dado e anotam o número atrás de cada foto. De cada foto. Só que assim, no final, estão tudo misturado. E aí, só que eu achei forçado porque eles ficaram com medo das fotos. Tipo assim, no início ele parece, como é que eles tiraram essa foto aqui sua? E aí no final ele vai lá e tira a foto. Mas por quê? Não era o mesmo cara. Porra, acho excelente. E agora tu me explicou então. Claro. Porque essa parte eu não tinha entendido. Eu fiquei pensando isso mesmo. Eu disse, poxa, ele sabia que ia tirar a foto, né? Porque ele viu a foto sendo tirada, ele ficou com medo porque não sabia que hora foi tirada. Aí vai lá, vou tirar. Como assim? Exatamente, porque não era o mesmo cara. Aquele cara que tomou o medo lá no início já foi pro outro lugar, já sumiu, tipo... Verdade. Então, porque até então a gente tava pensando que só existiam 2 casas. Exato. E nessa parte das fotos, eu ainda fiquei com medinho ali, gente. De meu Deus, como assim? Né? Um stalker, né? Mas assim, eu acho engraçado assim, que dá pra ver que a foto tá focando na cara dele, uma pessoa que tá próxima, e ele fala assim, mas não foi o cara que tava atrás da cortina, ele tira... Cara, não tinha como ser um stalker, alguém tirou a foto realmente, alguém tinha as fotos, cortou... Tipo assim, e aí o filme vai correndo e aí no final eles fazem tudo que tava... Tipo, tudo que eles viram antes, eles fazem de novo. Tipo, cara, excelente isso. Mesmo sabendo, né? Eu acho interessante porque a loira, ela demorou muito a sair de casa, né? Sim, ela foi uma das últimas que saiu. Então, e aí ela sempre fica quando... vamos fazer as fotos. Aí ela já fica olhando assim, como quem diz, vai fazer? Tipo... o que aconteceu antes, a gente vai fazer agora. Tudo que acontece, ela fica assim. Até o momento que ela sai de casa, que é pra ir lá no carro dela, que acha a aliança. Uhum. E aí, essa aliança é crucial pra depois a gente entender quem é ela. Tá, como assim, quem é ela? Me elucide. Quem é a loura da realidade que a gente tá assistindo. Porque depois, lá no final, quando ela tenta agredir aquela outra loira de outra realidade, a aliança cai e ela fica lá com a aliança dela. Mostrando que é ela. Porque assim, a Bárbara já pulou lá pro final do filme, porque na verdade a gente tá pulando porque a gente tá... É que assim, o filme é difícil explicar ele aqui na conversa. É porque um link do começo vai ligar lá no final, né? Ele é muito corrido também, né? Então, se você desgruda um momento da tela, você perde alguma coisa importante e você vai se confundir pro resto do filme. Não, inclusive até a Eliane falou assim que eu não tinha gostado tanto do filme, só que daí no final do filme o que acontece? O Dr. Brown, pelo menos na Viagem do Tempo, lá no De Volta para o Futuro, ele sempre falou que a gente nunca poderia, até o Doutor Estranho também falou que a gente não pode encontrar a nossa cópia do multiverso. Se as cópias se encontram, né, o próprio universo, né, o próprio multiverso, ele corre perigo. E aí o que acontece? Quando a loira encontra outra loira, porque ela vai lá pra rua, né, ela passa lá no lugar escuro lá, que é o portal, vamos dizer assim, ela volta pra casa, já tem uma loira lá. E aí, como a Bárbara falou, lá no final do filme, elas têm um embate. Não sei se vocês perceberam, nessa hora que elas têm um embate, a luz tá piscando. Então tá dizendo assim, tá acontecendo um evento que não deveria estar acontecendo nesse universo. Não prestei atenção. Boa. As luzes estão piscando, tá dando ruim. E aí no final ela golpeia. E ela passa mal, né? Isso, ela passa mal, só que ela golpeia a outra, ela meio que dá a entender que ela matou a outra, e ela pegou o anel dela, e aí no final aparece ela com os 2 anel. Só que assim, quando ela passa mal e desmaia, eu achei assim, ela acorda no sofá, e ela olha pra amiga assim, o que aconteceu, não sei o que, eu achei que ia ser só o sonho dela. Aí se fosse só o sonho... Você ia quebrar a TV. Nossa, mano, não, se fosse só o sonho, a amiga da Bárbara ia ouvir muito, velho. Mas aí aparece ela com os 2 anel, né, um anel na mão, o outro anel no chão, então realmente aconteceu porque tem 2 anéis, então, né, os eventos aconteceram, né. E essa parte pra quem não entendeu bem essa parte da escuridão, cada vez que a pessoa passa na escuridão,
escuridão, ela vê, né, sai da escuridão e vê a casa, mas ela vê uma casa diferente. Uma realidade diferente, né? Uma outra casa. Uma realidade diferente. Então, assim, talvez a pessoa... São tantas as realidades que, né, no filme não deixa clara quantas são, mas que talvez você nunca consiga voltar à casa dos seus amigos originais, né? E aí, quando a loura vê, tá acabando o tempo, porque o cometa tá terminando de passar ali, e aí eu entendo que ela começa a procurar uma casa que ela fique bem, que ela goste, porque ela olha pra uma casa, as pessoas estão brigando. Ela olha pra outra casa, tem confusão. E assim, quando ela encontra uma casa que tá todo mundo em paz, todo mundo tranquilo e tudo, que até eu acho que é a casa que tá mais atrasada na linha do tempo, porque eles começam a sair pra ver o cometa nessa hora, ver o cometa passando ainda, aí ela fica nessa casa. Ela decide quebrar o universo e ficar nesta casa, mesmo tendo uma outra dela lá. É isso que eu ia falar, que já tinha uma outra dela lá, e, né, aí foi tudo que eu falei agora, que elas entram em embate e, né, e acabam colocando isso. Mas eu ainda fiquei com aquele negócio na cabeça, tipo, o irmão do cara lá do grandão falou, não sai de casa, né, e eu acho legal, até no início do filme, ela até comenta, né, que teve o cometa de 1923, que teve também vários eventos que aconteceu, que a mulher falou assim, era no interior dos Estados Unidos, tal. A mulher falou, não, esse não é o meu marido, eu matei ele ontem. E o marido aparece na casa dela de novo. Então aconteceu a mesma coisa há 90 anos atrás. Tipo, abriu o multiverso, ela matou o cara, só que aí apareceu outro igual, e aí depois fechou e ficou assim. Só que daí a polícia não prendeu ela porque não tinha corpo, né? Não tinha nada. Então aconteceu a mesma coisa. Então, meio que assim, o filme tenta explicar o que aconteceu já, né, o que tá acontecendo. Então eu achei muito legal isso. Então, tem uma curiosidade que a gente acabou não falando também, que o Léo falou no começo, que o cenário do filme é a casa do próprio diretor, né? E ele também foi filmado ao longo de 9 dias. Então, um espaço de tempo aí também muito pequeno para a gravação de um filme, né? Mas se o roteiro tá, né, o roteiro tá bem acertado, eu acho que, né, isso é bem tranquilo, mas assim, o filme dá a entender também que tinha uma câmera só filmando tudo, assim, tipo, é bem, inclusive até no início até aparece assim a câmera meio que por cima do ombro deles, a câmera balança, a câmera, tipo, dá a entender que tu tá ali assistindo o jantar deles e tal, aquela baguncinha e tal, e bebida, isso, né, e tem a amiga doidinha deles lá que meio que bota droga na comida e eles acham que estão drogados, né? E isso acontece depois, né? Esse artifício da câmera na mão, a gente até comentou um pouco sobre... Foi aonde que eu falei disso? Cangaço Novo? Isso, foi em Cangaço Novo, no podcast passado, gente, pra você que não ouviu. A gente falou muito sobre esse artifício da câmera na mão, justamente pra dar essa ideia de que você tá lá com eles 8, você é a 9ª pessoa ali no meio. E pode causar estranheza, né, pra algumas pessoas de começo, assim, talvez... Aqueles 10 minutos que você falou no começo, isso incomode um pouco e faz as pessoas desistirem, mas não desistam. Mas assim, ó, a cena, aí, enquanto eles estavam falando assim, a gente viu lá uma casa que as pessoas eram igual a gente e tal, até esse ponto aí, fica muito abstrato, assim, tudo no meio que, não pode ser eles, não sei o que negócio é esse. Mas agora, quando eles estão na rua, na primeira saída que eles vão na rua em grupo, assim, que aparece uma galera saindo, sai 4 pessoas, eles estão com aqueles, né, os bastão de luz no peito, e aí ele sai com o bastão azul, né, a casa que a gente tá acompanhando desde o início, vamos dizer a casa 1, vamos colocar aqui, mas a gente não pode ser qualquer uma, mas a casa 1 eles estão com o bastão azul, e aí eles passam os 4 por 4 pessoas, as mesmas pessoas, só que elas estão com bastão vermelho. Ou seja, naquela junção ali do multiverso, tipo, a timeline dessas duas casas estavam alinhadas e elas saíram os dois no mesmo tempo. E aí eles se olham assim, tipo, ali meio que eu quis entender que os vermelhos ia ser do mal, tipo assim, ia dar uma treta, porque geralmente quando aparece um bagulho azul e um bagulho vermelho, o vermelho é do mal, mas não, era só porque era a luz azul, e aí depois eles voltam pra casa, e a luz vermelha não tava nem aberta, tipo, os bastão vermelho, então assim, realmente não eram eles, né, não era ninguém se passando por eles, então, cara, essa primeira cena aí foi muito legal, e como a gente falou, como é tudo no escuro, tipo, um filme, é baixo orçamento, é um filme na rua, no escuro, então, cara, tá bom, tipo, assim, é pra esconder mesmo, esconde o cenário, né? E outra coisa também é que eles mesmos estavam com medo das pessoas, como diz lá em Lost, dos outros, né? The others. Dos outros da outra casa. Eles estavam com medo e tem uma hora que um deles lá quer ir lá porque quer matar o cara antes que ele... vou matar antes que ele me mate. Então, assim...
o medo do desconhecido no começo ali é muito presente. Depois parece que eles começam a entender melhor, depois da explicação do livro e tudo. E aí vão, né, entendendo melhor a coisa. E vão procurando, como que a gente sai disso então, né? Como é que a gente resolve isso? Essa questão dos bastões, eu tive a mesma percepção, Léo. E aí eu li também outras pessoas falando sobre isso, que foi um artifício, assim, até pra gente tentar achar... O filme confunde a gente em vários momentos. E até quando você não quer ser confundido, você é confundido. Então, nessa hora do bastão, eu pensei, aquele povo ali é do mal. E aí, na verdade, não era só pra confundir mais a gente, né? Tem uma parte também que eu acho legal, ali já perto do final um pouco, na hora que eles começam a ver que todas as casas têm as caixas, tem o livro, tem tudo, né? Tudo igual. E aí eles começam a ver o que é que tem dentro de cada caixa, porque cada casa colocou uma coisa diferente pra não ser igual aos outros. A primeira caixa que eles abrem tem uma raquete de ping-pong, né? Que era o símbolo deles, né? Isso. E aí eles já colocam outra coisa, cada caixa tem uma coisinha diferente. E as fotos também têm numerações diferentes. Porque ela pergunta, né? Ela nota, na primeira caixa que veio, ela anotou os números. Aí depois ela vai colocar os números. O fulano, você lembra qual que era o seu número? O meu número era um 1. Mas não era esse número original. Então no final ali tá quase todo mundo trocado ali, né? No final, né? Isso. No final só tem ela e mais um rapaz que são da mesma casa. Coincidentemente eles caíram na mesma, mas... isso acontece porque todos já tinham saído. Eu acho que só ficam na mesma casa. São duas mulheres, que é uma que estava dormindo e a outra que é a dona da casa, que é a que estava com a droga, né? A dona da droga. Só elas duas que não saíram de casa. Então, assim, eles percebem que nem a casa que eles estão é a certa também. Sim, isso é, cara, iradíssimo, que isso aí dá uma explosão na cabeça que tu fica assim, meu Deus do céu, que loucura. Gente, agora vamos só pra cena final do filme, que pra mim foi a minha cabeça já estava toda no teto, mas ainda sobrou um restinho, aí explodiu nessa hora. Na hora do final, né, Léo comentou que ela passa mal, ela... né, cai a loira. Desmaia, a loura que não está em sua realidade. E aí ela vai, quando acorda, tá todo mundo vivendo bem. Lembrando que as pessoas que estão nessa realidade, elas não sabem do que tá acontecendo. A realidade deles era atrasada, então não houve, ninguém trocou de casa naquela realidade ali. Eles estavam vendo o cometa passando, todos juntos, todo mundo legal, ninguém descobriu traição, não teve nada disso. E aí... ela vai lá falar com o namorado dela e tudo. Ele, aí, você tá bem? Você passou mal? Não sei o quê. E aí ele recebe uma ligação. Ela está com a aliança dela na mão. Ela tá com a aliança no dedo e a outra tá na mão. Tipo, aparece as duas alianças. Porque supostamente ela matou a loura da realidade oficial, né? Isso. Pra substituir ela. Tipo assim, sai daqui que essa realidade eu gostei, quero ficar aqui. Isso, eu vou ficar aqui, exatamente. E aí... o namorado dela recebe uma ligação. Quando ele atende, quem está ligando é a loura que supostamente está morta. A que é namorada dele de verdade, né? E aí a cena acaba o filme acaba nessa cena. Ele sem entender por que ele está falando com a namorada no telefone e ela tá na frente dele. Ou seja, ela não conseguiu matar ela, né? Tipo, aconteceu algum... Porque quando elas... Como eu falei lá antes, quando elas estão brigando, as luzes começam a piscar lá, acontece um evento, né? Um evento catastrófico, vamos dizer. Eu acho que daí ela meio que... deu ruim, né? Ela passou mal e o universo meio que corrigiu o que tava errado ali, né? Sim. E a gente achou que ela ia ficar, tipo, no lugar da outra e tudo bem. Inclusive ela achou isso, né? E aí, aqui as coisas começaram a complicar e acabou o filme e você ficou, e agora? O que é que vai acontecer, né? Você fica, filhos da mãe, acabou justo agora. Bom, pessoal, então voltando aqui então do bloco de spoilers, né? A gente falou pra vocês lá esse tempo aqui pra você voltar. Então aqui agora vai ser só nossas notas aqui, considerações final do filme. Então eu vou começar com Liane Mota, que teoricamente não gostou tanto assim do filme. Mas enfim, vamos ver as considerações finais dela. Então, eu não gostei muito do filme, não porque ele não é bom, mas porque não é o tipo de filme que eu gosto.
de assistir, no sentido de, eu até vi algumas outras pessoas falando sobre isso e me identifiquei. Eu gosto muito de ter o controle, de que tudo fique muito bem explicado pra mim. Então, quando um filme não faz isso, não me explica... Liane tem que ver filme do Nolan. Não me explica tudo, me incomoda. Não é que não é bom, não, me incomoda como espectadora. Então, acho que por isso que eu não me identifiquei muito com o filme. Mas ele é muito bom, e aí depois quando você lê que ele foi feito com baixo orçamento, e aí você fica, né, ele te faz pensar. Eu não gosto muito de filme que me faz pensar. Eu gosto que ele fala assim pra mim, ó, é isso. Ela gosta só de levar susto, terror, só isso. Mas eu conheço muita gente assim, viu? Vou lhe falar. Eu já penso muito o dia todo, gente. Não buga meu cérebro. E aí, eu me lembrei muito de Dark, né? Me lembrei de outras produções assim, que igualmente me deixaram um pouco incomodada, mas por conta disso. É uma coisa pessoal, não é que o filme não é bom. É uma coisa de gosto mesmo. O filme é muito bom, vale a pena. É um ótimo entretenimento, inclusive pra você assistir aí com outras pessoas. Eu acho que não é um filme pra você assistir sozinho, porque justamente se você assistir sozinho, você vai ficar, meu Deus, com quem que eu vou falar agora? Mas eu só não gostei muito por isso. Eu acho que no TV Time eu fui uma das 3% ali que colocou o filme como ok. Meu Deus do céu, que absurdo. E aí a minha nota, por esses motivos, é 8. Ah, tá bom, vai, tá bom. Tá muito bom, minha filha, muito bom. A pessoa que não gostou do filme deu 8, tá bom, então, tá bom, vamos ver quem... Eu sou muito boazinha. Quem gostar, então, vamos ver que nota que vai vir, né? Bárbara Góes, por favor. Então, minha nota é 8. Por isso que eu tô dizendo que ela foi muito boa. Por que foi nota 8? Pelo começo. O começo, ele deveria ter sido mais interessante, porque se pega uma pessoa com menos paciência do que eu tive, a pessoa vai desistir do filme. Então eu acho que eles deveriam, talvez não desse pra aprofundar os personagens direito, porque realmente ele é corrido e o foco não é os personagens, é a história, né? A história é um personagem. Mas poderia ter colocado talvez diálogos mais interessantes. Eu não sei o que poderia ter sido feito ali naquele começo, ou reduzir mais, mas já é bem reduzido também. Então assim, por esse começo, minha nota é 8. A nota é boa porque o filme é muito bom, né? Eu não gosto também muito de ficção científica, mas eu gosto de filme que me deixa pensando, que me deixa assim, fazendo confabulações, teoria da conspiração. Gosto. Então assim, por isso minha nota é 8 e recomendo demais esse filme. Tanto é que eu já evangelizei 2 pessoas, né? Depois de ser evangelizada. Bom, agora eu vou para minhas considerações finais aqui. Então, assim, ó, realmente essa cena inicial, como a gente comentou ali, ela é um pouquinho arrastada, e pelo jeito que dá pra a filmagem, a câmera, no início do filme ele tem uma textura. Eu não sei se eles trocaram a câmera no meio do filme, talvez, pode até ser que aconteceu isso. Alguém viu que não tava tão bom, mas já tava filmado. Pra mim, no início do filme, a câmera parece uma câmera meio amadora, vamos dizer assim, parece que é uma filmagem feita de qualquer jeito. Mas isso logo depois de uns 10 minutos ali, isso muda, e aí a textura do filme passa a ser mais como um filme tradicional mesmo. Os diálogos, assim, eu não achei ruim, eu achei que eles vão incrementando aos poucos, vão crescendo aos poucos, eu achei até tranquilo. Mas quando desenvolve, né, a história mesmo, me pegou demais, assim, eu fui até o final, inclusive depois que eu assisti, eu corri lá no TV Time pra ver a galera fritando nos comentários. É até ruim que ainda não voltaram com a opção de traduzir lá os comentários, mas tá voltando logo, eu já vi lá os comentários, voltar a traduzir. Mas, cara, eu adorei esse filme, não perdeu nada por ser um baixo orçamento, eu achei que ele foi muito bem conduzido, a edição dele é muito rápida e tal. A trilha sonora praticamente não tem nada muito expressivo, né? Não tem nada que destoe, assim, uma coisa muito impressionante, mas eu acho que também nem precisava. Mas eu vou dar 10 pra esse filme. Beleza, não é um puta blockbuster hollywoodiano, não, ele é um filme pequeno, mas o roteiro, eu vou dar 10 só pelo roteiro, porque assim, claro, poderia ter um remake desse filme com, sei lá, atores famosos e tal, seria legal pra caramba. Aí sim daria pra trazer o que a Bárbara pediu lá pra aprofundar os personagens e tal, ter mais tempo de tela,
né? Até eu brinquei ali, dá um roteiro desse na mão do Nolan pra ver que ele faz uma loucura total. Mas eu achei o roteiro desse filme ouro demais, assim, tipo, né? Temos que agradecer aí a amiga da Bárbara, a Cibele, pela indicação, que, olha, esse filme é o achado da locadora, esse filme é o que o nerdinho da locadora lá assistiu no final de semana e, ó, ô João, eu não sei que filme que eu vou assistir, me indica um filme que é tal. Tá aqui, ó, coerência na tua mão, vai assistir, o cara volta pro locador assim com a cabeça explodindo, porque é muito bom esse filme, gostei demais. Inclusive, ele é um filme que daria um ótimo remake, como você falou, né, desenvolvendo mais, mas que talvez uma sequência, o que vocês acham? Perderia todo o charme do filme, né? Assim, teria que trabalhar o roteiro, ver o que dá pra fazer, mas uma sequência meio que já entregaria, né, o que tá acontecendo ali, mas, né, dependendo o roteiro fosse bem trabalhado, pode ser também, né, acontece em outros eventos, né, diferentes, né. Quando você pega, o ponto-chave é quando você é pego de surpresa no filme, porque quando, até no começo eu comentei pra você, se você chegou até aqui e ouviu e não assistiu ainda, você vai perder um pouco do quão bom esse filme é, porque é isso que te pega, e talvez a sequência dele, você já sabe o que vai acontecer, talvez não seja tão interessante por isso. Talvez até, Liane, não precisava ser um remake, podia ser uma prequel, contando o Cometa de 1923, a mulher que matou o marido, lá, tal, já tem uma história, uma backstory feita, entendeu? Olha aí, ó. Sim, verdade. Boa, muito bom. E é um filme, né, Léo, que não teve, assim, o seu devido reconhecimento, né, inclusive... Nossa, Zé... Não, mas é um filme muito pequeno, né, também, né, é difícil também, né, falar, né. Ele nem tá nos streams principais, né? Ele tá pra aluguel no YouTube e na Apple TV Plus também com aluguel. Mas enfim, o pessoal quiser assistir aí, pode dar os pulos que esse aí tá liberado, porque é um filme que já, né, já prescreveu, esse crime aí já prescreveu já, então pode dar os pulos aí que não vai ter problema. É isso. Então, gente, depois de toda essa conversa aqui sobre ficção científica, sobre universos paralelos, Bárbara, leve-nos para casa. Meu Deus, mas qual casa? Qual casa? Meu Deus do céu. Boa, boa. Qual das casas vou? Eu vou fazer igual a Loura, vou ficar na casa boa. Ai, me leva pra casa de praia, por favor. De preferência. Mas é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado do episódio de hoje. Fazia tempo que a gente não falava só sobre um filme, né? Geralmente a gente tem trazido aqui temas e filmes relacionados a esse tema. Então a gente espera que vocês tenham gostado. Esperamos que vocês vão lá, procurem esse filme, porque vale muito a pena ver. E depois não esqueçam de vir aqui falar pra gente quais são as suas teorias, o que é que você gostou, o que é que não gostou. Vamos ficar aguardando vocês. Um beijo e até semana que vem. Até, gente. Tchau. Você ouviu o Tem na TV Podcast. Esses e outros episódios incríveis você encontra no Spotify e nas principais plataformas de podcast. Gostou do episódio? Deixe seu comentário no nosso Instagram, no @TemNaTVPod. E fique ligado no que tem na TV. Tem na TV Podcast. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.